Bom dia a todos, sejam bem-vindos a este sábado aqui conosco, com o grupo de Tercoa. Em nome do grupo, nós já queremos agradecer a quem veio prestigiar o nosso evento. Nesse momento, nós queremos convidar o professor Arnaldo Dias Ferreira para uma atividade cultural. Ele é o nosso artista, nosso poeta, mestre pelo IFCE, graduado em licenciatura plena em matemática, UFC, especialista em ensino de matemática pela FAT, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino do Ceará, membro do Grupo de Estudos e Pesquisas de Tercoa, grupo vinculado ao eixo de matemática da linha Educação, Currículo e Ensino da Universidade Federal do Professor, Universidade Federal do Ceará. Professor e poeta com poesias temáticas de matemática e outros temas diversos. Com vocês, professor Arnaldo Dias. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Bom, pessoal, apesar de em todos os eventos, eu estar apresentando alguma coisa minha, hoje eu quero fazer uma coisa diferente, aproveitando aqui a nossa regionalidade, e trazendo alguma coisa do Nordeste e trazendo alguma coisa nova para vocês. Vocês já ouviram falar do poeta Chico Pedrosa? Alguém aqui conhece o poeta Chico Pedrosa? É um ícone para mim, uma pessoa que eu tenho uma certa admiração e me inspirou muitas vezes, nos meus trabalhos. E hoje eu quero trazer uma poesia dele, O nome da poesia, não sei se vocês já ouviram falar, o poeta Chico Pedrosa, ele é paraibano, mas reside hoje no Pernambuco, recebeu recentemente o título de cidadão pernambucano. E tem uma poesia dele que eu gosto muito, que é A Briga na Procissão. Vocês já conhecem essa poesia? Então vamos lá. A Briga na Procissão. Quando o Palmeira das Antas pertencia ao capitão Justino Bento da Cruz, nunca faltou diversão. Vaquejada, cantoria, procissão e romaria, sexta-feira da paixão. Na quinta-feira maior, Dona Maria das Dores, no salão paroquial, reuniu os moradores. Depois de uma preleção, ao lado do capitão, escalava a seleção de atrizes e atores. O papel de cada um, o capitão escolhia. A roupa e a maquilagem eram com Dona Maria. O resto era discutido, aprovado e promovido na sala da sacristia. Todo ano era um Jesus, um Caifás e um Pilatos. Só não mudavam a cruz, o verdugo e os maltratos. O Cristo daquele ano foi o Quincas Beija-Flor. Caifás foi o Cipriano. Pilatos foi Nicanor. Duas cordas paralelas separavam a multidão para que pudesse entre elas caminhar a procissão. Cristo conduzindo a cruz, não foi advertia o centurião perverso, que com força lhe batia. Era para bater maneiro, mas ele não entendia, devido a um grande pifão que bebeu naquele dia do vinho que o capitão guardava na sacristia. Cristo dizia: "Ô rapaz, vê se bate devagar, já tô todo encalombado, assim não vou aguentar. Taca a gota para doer, ou tu para de bater, ou a gente vai se pegar." Jogo já essa cruz fora, tô ficando revoltado. Vou morrer antes da hora de ficar crucificado. O pior é que o malvado fingia que não ouvia. Além de bater com força, ainda se divertia. Espiava para Jesus, fazia pouco e dizia: "Que Cristo frouxo é você, que chora na procissão?" Jesus, pelo que se sabe, não era mole assim não. Eu estou batendo com pena. Tu vai ver o que é bom na subida da ladeira da venda de Fenelon.
o couro vai ser dobrado, até chegar no mercado, a cuíca muda o tom. Naquele momento, ouviu-se um grito na multidão. Era Quincas, que com raiva sacudiu a cruz no chão e partiu feito um maluco para cima do bastião. Se travaram no bufete, pontapé e cabeçada. Madalena levou queda, Pilatos levou pancada. Deram um bufete em Caifás, que até hoje não faz, nem sente gosto de nada. Desmancharam a procissão, o cacete foi pesado. São Tomé levou um tranco, que ficou desacordado. Acertaram um cocorote na cabeça do Timote, que até hoje é aluado. Ai, meu Deus. Até mesmo São José, que não é de confusão, na ânsia de defender seu filho de criação, aproveitou a garapa para dar um monte de tapa na cara do bom ladrão. A briga só terminou quando o doutor delegado interveio e separou cada santo por seu lado. Desde que o mundo se fez, foi esta a primeira vez que Cristo foi pro xadrez, mas não foi crucificado. Pessoal, a gente precisa valorizar, né, esses artistas da nossa terra, né, que trazem essa linguagem, né, uma linguagem mais próxima da gente, né, que a gente está mais habituado. Então, para finalizar, pode ser? Eu vou ler aqui agora uma outra poesia que é de um outro artista nordestino chamado Wilson Aragão. Alguém já ouviu falar? O nome da poesia é Matuto do Futebol. Vamos lá. Hoje o pessoal do mato já está se civilizando, já tem rapaz estudando para as bandas da capital, já tem moça que namora com inimigo de fora, etc, coisa e tal. Mas essas coisas eu estranho, me dando e não acompanho a tal civilização. Nem que a morte me mate. Nunca fui numa boate, nunca vi televisão. E esse tal de cinema, eu não sei nem como é. Se é homem, se é mulher, se é da lua, do sol. Um teatro, eu nunca vi. Também nunca assisti um jogo de futebol. É o mesmo, é isso mesmo, meu patrão. Eu nasci para ser matuto, viver com um bicho bruto, dando de comer a gado. Eu só sei que sou gente porque um velho meu parente diz que eu sou batizado. Mas por arte dos pecados, os filhos de compadre Chico, o fazendeiro mais rico daquele meu arrebol, com preguiça de estudar, inventaram de inventar um jogo de futebol. E no pátio da fazenda mandaram pôr 2 barras. E eu fui assistir a farra do lote de vagabundo, que quando vi, afrouxei. Acredite, eu achei a coisa melhor do mundo. Eu, um caboclo lazarino, com 2 metros de altura, medo para mim é sulipa, de jogar tive um palpite e aceitei logo um convite para o modo pegar de equipa. Me deram um calção listrado, um par de joelheira, também um par de chuteira e uma camisa de gola. Eu gritei, arranjacho! Eu já peguei touro brabo e sustentei pelo rabo, por que não pego uma bola? Sei que o jogo começou, o juiz, bom e honesto, que por sinal era Ernesto, o nome do apitador, promove o jogo parar, né, que emitido a justiceiro, bastava a gente chutar na cara do companheiro. Bola vai, bola vem. Um tal de Zé Paraíba inventou de dar um drible no filho de Chica Brejeira. Deu-lhe uma rasteira que o pobre do matuto passou em 5 minutos rebolando na poeira. O juiz mandou chutar uma bola contra eu, porque o fullback deu um chute no honorato. Aí o juiz errou. O fullback que chutou, ele que pagasse o pato. Mas afinal, meu patrão, não gosto de confusão. Mandei o cabra chutar,
e fiquei esperando o choque. Afinar, a bola vinha tão pequenininha, feito pedra de badoque. Quando eu fui pegar a bola, me atrapalhei, meu patrão. Passou por entre meus dedos, bateu numa região, foi batendo e eu caindo, me espulinhando no chão. O povo batendo em riba, me deram um chá de jalapa, uns 3 copos de garapa e um chá de quixabeira. Quando eu tive uma miora, joguei a chuteira fora e saí em toda a carreira. Daquele dia pra cá, nem modo de ganhar dinheiro. Não jogo mais de goleiro, nem com chuva, nem com sol. Nem aqui, nem no deserto. Nunca mais passo nem perto de um campo de futebol. Após esse momento, né, de deleite, não deixa de ser um momento de acolhida, né, no nosso evento, queremos agradecer ao nosso poeta Arnaldo Dias. E agora nós passamos ao início, né, do nosso evento, planejado para essa manhã com muito carinho, né, organizado pelo Grupo GTCOA. Com muita alegria, nós, do Grupo de Estudos e Pesquisas, Tecendo Redes Cognitivas de Aprendizagem, sob a coordenação da professora doutora Maria José Costa dos Santos e do nosso vice-líder, o Wendel Melo Andrade, e os membros do GTCOA, recebemos vocês, que são os nossos convidados, né, para este evento. O encontro de hoje ele é muito importante para nós, do GTCOA, pois ele trata-se do lançamento do livro organizado pelo grupo, que tem como título Ações Extensionistas como Espaço de Formação Docente, Teoria e Prática Pedagógica, e também a apresentação do curso de extensão A Matemática no Ensino Fundamental dos anos iniciais, a partir da Base Nacional Comum Curricular. Nós estamos muito felizes com a presença de todos e com a realização desse evento, e estarmos aqui no Auditório Valmir Chagas. O GTCOA é inscrito no CNPq, formado por profissionais das mais variadas áreas de conhecimento, todos voltados para o ensino, aprendizagem, pesquisa, extensão. Nosso objetivo principal é contribuir para a construção do conhecimento através das trocas de saberes, que somados e multiplicados e muito contribuem e contribuirão para aproximar matemática e pedagogia, ampliando os espaços e oportunizando a entrada dos profissionais da educação na comunidade científica. Nesse momento, nós queremos chamar aqui os nossos convidados para compor a mesa de abertura. Professora Maria José Costa dos Santos e professor Wendel Melo Andrade. A professora Maria José, doutora graduada em Pedagogia, mestre em Educação pela Universidade Federal do Ceará, licenciada em Matemática pela Universidade Cruzeiro do Sul, doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pós-doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Professora de Matemática no curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, coordenadora do mestrado profissional em Ensino de Ciências e Matemática, em CIMA, UFC, especialista em Informática Educativa pela Universidade Federal do Ceará. É líder do Grupo de Estudos e Pesquisa Tecendo Redes Cognitivas de Aprendizagem, GTCOA UFC CNPq. Professor doutor Wendel Melo Andrade é licenciado em Matemática pela Universidade Vale do Acaraú, especialista em Ensino de Matemática pela UVA, em Tecnologias na Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e em Mídias na Educação pela Universidade Federal do Ceará, UFC. Mestre e doutor em Educação pela UFC. É servidor público da Rede Estadual de Ensino do Ceará. Atua como assessor técnico pedagógico na Coordenadoria Estadual de Formação Docente e Educação à Distância, coordenando ações na área de gestão escolar,
avaliação educacional, práticas pedagógicas e formação de professores. É vice-líder do Grupo de Estudos e Pesquisas, tecendo redes cognitivas de aprendizagem de ETERCOA, CNPq, UFC. Com vocês, professora doutora Maria José e professor doutor Wendel Mello. Bom dia, gente. Bom dia. Bem, é uma satisfação e uma alegria imensa estar aqui com vocês, ok? Aliás, eu sempre brinco quando eu venho aqui nesses momentos, eu só disse que eu venho do exterior, tá? Porque eu moro em Sobral, gente. Aí o pessoal chega aqui, ó, e aí foi bom, vou dizer, rapaz, o pessoal tem que tirar uma brincadeirinha, né? Mas é isso aí, porque é uma alegria muito grande, né? Desde ontem tive um evento com a turma do Ensina e hoje está sendo muito feliz de estar abrindo dois grandes momentos, né? Vou chamar mais um, ok? Mais um porque esse ano já tem aí alguns em curso, inclusive, né? Alguns projetos de extensão em forma de cursos e hoje, com muita alegria, nós vamos estar abrindo mais um curso de extensão promovido por esse grupo maravilhoso que eu tenho uma paixão muito grande. E eu também espero até aprender muito nesse curso, que eu vejo que a temática é riquíssima. O professor Mazera já apresentar logo mais o curso, para quem está, né, participando, quem está inscrito, quem estará presente nesse momento de estudo, aproveite. Eu acho que os momentos de estudo são possibilidades enormes, tanto para você ampliar seus conhecimentos acerca das temáticas que o curso aborda, no caso aqui A, B e C em específico, como também para abrir horizontes aí para possíveis pesquisas, projetos, ações, práticas pedagógicas. Então, viver espaços de aprendizagem são momentos de inspiração, tanto para a atuação docente, como também para o fazer pedagógico e de pesquisa, como educador, ok? Então, como eu disse que são dois momentos de lançamento, e eu falei agora um pouco do nosso curso, temos também um produto lançado hoje, né? Isso aqui é um produto de outros cursos, né? Veja que é um curso, né, sendo aberto e um produto de outros cursos que nós já promovemos, que é o lançamento desse nosso e-book, que logo mais eu vou estar apresentando com mais detalhe. Para você ver, porque a gente já começa sabendo que tem essa possibilidade aí de produzir artigos, trabalhos que eventualmente poderão ser publicados em e-books, em periódicos, sendo, digamos, desenvolvido em pesquisas. Então já fica a dica aí para quem vai estar aí vivenciando esse curso de extensão. Estudem, preparem-se, produzam textos, escrevam, compartilhem ideias com colegas. Eventualmente, vocês terão, logicamente, a oportunidade de publicar esses textos, de lançá-los em forma de projeto, do mestrado, do doutorado. Então, aproveitem bastante. Queria finalizar essa fala, desejando as boas-vindas a todos que estão nesse curso, e bons estudos, bons momentos de aprendizagem. Então, bom dia, porque temos aqui um bom evento, né? Bom dia. Bom dia. Vocês estão Bom dia. Bom dia. É sábado pela manhã, um sábado de sol belíssimo, né? Estamos todos aqui felizes porque estamos, além da gente ter essa atividade maravilhosa aqui no grupo, a gente é um momento de se confraternizar, né? De encontrar pessoalmente as pessoas que a gente vê nas telas, né? E só pelas fotos. Então, são muitos ganhos. Então, agradecer imensamente ao Wendel, né, que chegou aí do exterior, né, dos States. Diz que lá é melhor do que a Europa, né? Tem até arco, né? Tem até um arco, né? E diz que é muito melhor e muito mais bonito do que os outros que tem por aí, né? O povo de lá fala. E agradecer também aqui o nosso poeta, né, que nos abrilhantou com um excelente momento, né?
de descontração. E agradecer também a todos vocês que estão aqui presentes, né, que vieram compartilhar conosco desse momento. Agradecer ao grupo GTRCOA, que faz esses momentos maravilhosos, né, que proporciona e que organiza, de modo que a gente possa estar junto de uma maneira harmoniosa, né, e feliz. Então, são momentos muito importantes que a gente precisa valorizar. Cada momento que estamos juntos, estamos aprendendo, estamos em contato com algo que é muito caro para nós, né, que é a educação. Então, é um encontro de educadores aqui, onde vamos apresentar o curso, um curso que nós preparamos assim, com muito carinho, com muito cuidado, porque tudo que a gente faz aqui no GTRCOA, a gente tem muita dedicação e a gente pensa assim, né, de que forma que nós vamos colaborar com os nossos educadores. Né? Então, a gente está sempre pensando dessa forma. E o livro, como o Wendel falou, que depois vai ser apresentado, também é um desses produtos que a gente também tem o maior carinho de acolher as pessoas também para participarem. Né? Então, não somos só nós que somos membros efetivos do grupo, né? Mas todos que vêm participar do grupo também têm a oportunidade de compartilhar e de também ter esses momentos, né, de serem seus autores, né, das suas práticas, da sua própria formação. Quero registrar aqui nesse momento duas presenças ilustres, né, a presença da nossa querida professora Silvani, que é do ensino. Quero registrar também aqui a presença do professor Solanildo, que é do IFCE. Muitíssimo obrigada pela presença. Sempre é muito bom a gente poder compartilhar esses momentos, né, com as pessoas. Então, sintam todos acolhidos e que nós tenhamos um evento maravilhoso, que a gente saia aqui dizendo assim: valeu a pena eu ter me acordado cedo no sábado para ir à Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Educação. Participar do evento junto com todos do GTRCOA, viu, gente? É isso que nós queremos. Então, bom evento para nós. Obrigada. Neste momento, nós desfazemos a mesa de abertura e nós passamos para um momento importante, o segundo momento do nosso evento. Já queremos, em nome do GTRCOA, agradecer à professora doutora Maria José, professor doutor Wendel, pela nossa fala aí de abertura, né, abrilhantando o nosso evento. E aí, nesse momento, nós queremos convidar a professora Mazé, que fará a apresentação do curso de extensão A Matemática no Ensino Fundamental dos anos iniciais, a partir da Base Nacional Comum Curricular. Com vocês, professora Maria José. Obrigada, Elisete. Então, vamos apresentar esse curso que, como falei, nós preparamos com muito carinho e esperamos que seja um momento de grandes aprendizados, né? Na verdade, o que nós queremos com esse curso é compartilhar alguns conhecimentos que a gente possa fazer juntos essa partilha, que a gente possa ampliar os nossos conhecimentos sobre esse documento, né, que foi construído e que nós precisamos cada vez mais estar tendo conhecimento dele como educadores. Né? Então, antes de passar, quero só dizer que essas siglas aí, a logo do GTRCOA, tá? A logo do Ensino, que é o Programa de Mestrado Profissional Ensino de Ciências e Matemática, o Laboratório Multimeios, do professor Hermínio Borges Neto. Ele tem uma parceria muito forte conosco, né? Inclusive o Teleduc Multimeios, que nós utilizamos nos nossos cursos, é do Laboratório Multimeios. E a Universidade Federal do Ceará, né? Sem ela, nós não estaríamos aqui, né? Então, é sempre um prazer a gente falar o nome da Universidade Federal do Ceará, que é a nossa instituição, e que a gente tem muito orgulho de pertencer a essa instituição, porque é uma instituição de referência nacional. Então, como é que
surge a BNCC, né, para poder a gente entender a proposta do curso. Então, já lá com a divulgação dos PCNs em 97, né, porque os PCNs já são um prenúncio de que se precisava ter uma base nacional comum curricular, mas naquele momento não foi possível desenvolver uma base, mas se construiu, né, se pensou e se elaborou e se apresentou à sociedade naquele ano de 97, pós promulgação da LDB, em 96, e aí se apresentou os PCNs, e aí a gente se debruçou sobre os PCNs de matemática, né, para entender qual era a proposta de um parâmetro curricular nacional. Mas como esse documento não era normativo, ele era só um orientador, né, um documento que veio para a escola, ele não tinha força de lei, portanto, alguns usaram, outros não usaram, teve muita formação sobre o documento, né? Mas ele veio para cumprir esse papel, vamos dizer assim, paliativo de uma base nacional comum curricular que naquela época não foi realizada, né? Mas como era pós-LDB e a LDB já cumpria o que dizia a Constituição, né? Que todo brasileiro teria que ter um ensino que desse conta de um mínimo de conteúdos que fosse para todos, né? E aí a gente vê todo esse percurso aí das leis, né? A Constituição, onde vai falar desses conteúdos mínimos para o ensino fundamental, né? Para assegurar essa formação básica comum. A Lei de Diretrizes e Bases também traz esse fundamento, falando que temos que ter uma base nacional comum curricular, que ela deve ser implementada, né? Não só nacionalmente, mas ela nasce nacionalmente para poder ser divulgada em todas as redes municipais e estaduais. E aí vem as diretrizes nacionais, né? Diretrizes curriculares nacionais, para se também definir o que seria essa base, né? O que é essa base, né? Como é que vai funcionar essa base. E aí vem uma base nacional com conhecimentos, saberes e valores que pudessem respeitar as culturas, né? E as políticas públicas locais também. E o Plano Nacional de Educação, que no caso, o nosso Plano Nacional de Educação, ele é de 10 em 10 anos, né? Que ele é elaborado. E em 2024 a gente já tem que lançar um novo plano, né? E o Plano Nacional de Educação também previa isso, né? Estava em acordo com o que dizia a Constituição, mas algo que foi sendo desenvolvido ainda, né? Se criou, se promulgou o plano e a base ficou em discussão, né? De 2014 até chegar em 2017 ela ser promulgada. E aí o que é essa base, né? Para iniciar a conversa, a base ela é um documento normativo que define, né, os conteúdos mínimos que todas as escolas, né, precisam estar dentro das suas diretrizes curriculares estaduais e municipais, trabalhar com as crianças, né, com seus jovens, em toda a educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio. Então, há uma definição ali, e agora, diferente do PCN, ela não é mais uma indicação, ela é uma lei. Então, todos precisam desses conhecimentos que estão na BNCC, todos precisam cumprir. É lei, é norma, e o que tem o que a gente pode dizer, o que a gente pode dizer ainda de importante da BNCC é que a gente precisa lutar para que sim, essa BNCC seja implementada em sua essência, porque ela traz algo que diz assim, é preciso garantir o direito de aprendizagem. Para a gente garantir o direito de aprendizagem de todos, a gente precisa fazer algumas exigências, não é? As condições de trabalho para o professor, né? As condições na escola para os nossos estudantes,
a inclusão acontecer da forma adequada, né? Os equipamentos adequados, o professor ter condições de trabalho para fazer aquilo que ele sabe fazer muito bem, né? Para que ele foi preparado, mas para isso ele precisa ter as condições. Então, não basta só ter a garantia dos conhecimentos mínimos, né? Dos conteúdos mínimos a serem trabalhados, mas a garantia dos direitos de aprendizagem envolve também a valorização do professor para que ele tenha condições, e isso é preciso ser debatido na escola para que isso seja efetivado da melhor maneira possível, né? É lei, então vamos fazer com que essa lei de fato se efetive, não seja uma letra morta, né? Mas algo que tem vida nas escolas. E aí se tem uma discussão do que é currículo, quando a gente pensa em base, né? E o pessoal, não, mas base não é currículo, mas a base define o currículo, mas a base não é currículo. E fica aquela confusão na nossa cabeça, né? Então, a base não é currículo, mas ela é um documento normativo que dá um suporte para que a gente possa trabalhar, né? A aprendizagem dos alunos na escola. E aí, trazendo essa reflexão, nós vamos entender que, para além da BNCC, para além dos conteúdos, nós, professores, precisamos trabalhar um currículo, e esse currículo precisa estar alinhado com questões que valorizem o sujeito como ser, né? Um ser que é completo, um ser que é inacabado, um ser que precisa ser respeitado em várias competências, inclusive nas suas competências socioemocionais e não só cognitivas. E aí a gente olha para essa foto e a gente pensa, né, da importância que é você olhar e ver que o currículo, ele vai sendo construído e ele vai sendo influenciado socioculturalmente, né? Então, os contextos, eles estão influenciando o desenvolvimento do currículo e o nosso comportamento, o nosso perfil e as nossas atitudes. Não é isso? A foto já nos apresenta isso. E ele continua influenciando não só dos ambientes fora da escola, mas olhem só, o ambiente também familiar. Esse currículo também está ali, presente na convivência da família. E a gente entende o seguinte, que esse sujeito que chega na escola, ele está em vários grupos sociais e culturais. E aí ele também leva para dentro da escola um currículo que também é aprendido na família, certo? E aí, olha só, comparando a figura anterior, né, a imagem anterior, com essa imagem agora, né, as consequências nossas como professores, né, de um currículo que vem fora da escola, né, que está nos grupos sociais, que tem impactos socioeconômicos, né, porque o sujeito está em vários contextos ali, sendo influenciado de todas as formas, de todas as maneiras, né? E muitas vezes, olha o que acontece, né? Essa imagem, ela nos dá, né, um feedback da imagem anterior. Volta à imagem anterior. Observem, né? Será que isso é o que está acontecendo nas nossas casas, nas nossas famílias? Aí volta. Olha só. Onde nós erramos, meu filho? Ele, ei, pai, eu estou aqui. Então, assim, né? É algo chocante, né? Que a gente pensa, nossa, que é isso? Mas nós muitas vezes vemos e não olhamos, ou olhamos e não vemos, né? Então, fica a reflexão de saber, né? Que criança, que sujeito, que aprendiz está dentro da nossa sala de aula, quais são as influências curriculares que ele tem, e a gente entender que não é só um documento, não é só a BNCC, mas é todo um contexto sócio-histórico cultural que está impregnado naqueles sujeitos, aqueles múltiplos sujeitos que estão na nossa sala de aula e em nós também, né? E aí, falando disso, a gente vai entender, né, que a BNCC não é currículo, porque ela não é
a gente não pode restringir, estreitar a nossa ideia de currículo a um documento apenas, né? Mas nós precisamos entender que se o nome é base, está dizendo ali que tem uma importante influência para a gente entender o que é que ela pode trazer para nós, o que é que nós podemos olhar para o currículo e o que é que ela pode trazer de contribuições de influência. E aí a gente vai falar de alguns contextos, né, como esses 5 contextos que Ball apresenta, que é o da influência, né, da prática, estratégia política, produção do texto político, resultados ou efeitos. Então, são alguns contextos que, inclusive, para aprofundar, eu recomendo a tese, né, do nosso vice-líder, o professor Dr. Wendel Melandrade, né? Então, para aprofundar aí nesses contextos, vocês vão procurar a tese dele e o livro dele também publicado, para vocês compreenderem a importância que é o ciclo da política pública, né? Então, a BNCC, ela não surge do nada, ela tem toda uma trajetória, todo um percurso que não é só um percurso de lei, né? Porque ela começou sendo solicitada lá na Constituição. Mas o que é que isso gera, né? Quais são as influências geradas e o que é que isso tem de repercussão quando a gente fala de sociedade, né? Qual é a sociedade que nós temos, qual é a ideia de nação que nós queremos, o que é que nós queremos representar mundialmente como uma nação, né? Quem é o Brasil? Quem é o Brasil neste universo? E aí a BNCC, chegando na escola, com esse documento normativo, nós vamos entender que ela é uma base nacional, ela precisa estar nos estados e municípios, e nos estados e municípios sendo trabalhada adequadamente no seu contexto, dentro da sua realidade, porque as políticas públicas, elas são para ser interpretadas, atuadas, implementadas, e elas não podem cair no nosso colo e a gente não fazer nenhuma reflexão, nenhuma tomada de consciência daquele documento e simplesmente sair reproduzindo, não é? Na nossa disciplina, que eu tenho aqui na Faculdade de Educação, a disciplina que o título é Avaliação, Currículo e Criatividade no ensino de matemática, do ensino fundamental, e aí eu pedi aos alunos, eu tenho um aluno da disciplina 2, da disciplina aqui, Rogério e Ana Beatriz, tem mais alguém? E a Camille. E aí a pergunta era assim, perguntem aí para os professores o que é política pública, não foi? E aí eles sentiram a dificuldade que é de você definir a política pública e depois, você conhece a BNCC, né? Você já leu a BNCC e depois vê que os professores ainda não leram, não se apropriaram ainda do documento, né? Mas dá tempo ainda, viu? Ainda dá tempo, como diz a Sandra de Sá, ainda dá tempo para cantar, então vai dar tempo ler a BNCC. E aí, essa BNCC precisa estar no PPC. Então, nós temos que ter o projeto pedagógico, né, aliás, é PPT, né, não, é PPP. PPP. Tá PPC, porque é Plano Pedagógico do Curso, porque no ensino superior a gente chama PPC, que é Plano Pedagógico do Curso, né, que também precisa estar alinhado a essas questões da BNCC, porque a formação docente aqui, os nossos docentes que a gente forma aqui, são os que vão para a escola pública. Então, a gente precisa ter um diálogo, né, entre a escola e a academia. E na escola é o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico. Muito bem. E saindo desse PPP, nós temos que ir para o plano de aula, né? O nosso plano de aula precisa estar... Não é um plano de aula com as habilidades, né? Que a gente pega a habilidade da BNCC e vai lá e elabora o plano de aula, mas é uma concepção muito maior, né? Eu vou dar conta dessa habilidade, mas como é que eu vou fazer isso? Que currículo eu vou usar para eu chegar e atender essa habilidade, né? Então, vamos discutir muito isso no nosso curso. E aí a gente sabe que tudo isso influencia diretamente o quê?
no professor, né? É o professor que vai botar a mão na massa, é o professor que precisa fazer todas as reflexões, é o professor, né? Ele é o principal, né? Ele é o ator principal desse processo. E aí todas essas mudanças vão depender desse profissional e, portanto, esse profissional, ele precisa ter alguns conhecimentos e, ao mesmo tempo, ele precisa mudar, né? Transformar o seu pensamento. Porque a gente só consegue quebrar alguns paradigmas quando a gente consegue modificar, transformar o nosso modo de pensar, né? Então, nós precisamos pensar numa educação que ela é significativa para o sujeito, vai ao encontro da realidade dele, né? Ele participa com maior efetividade daquilo ali. O aluno, ele é um sujeito ativo. E aí nós temos as tendências pedagógicas para a gente entender, né? A gente não pode... As nossas mudanças, elas são a partir de nossos estudos, né? Como é que a gente estuda, como é que a gente entende, como é que a gente pode transformar a nossa pedagogia, a nossa didática, né? Então, essas tendências pedagógicas são para a gente fazer essas reflexões e vermos as possibilidades de transformarmos a nossa forma de sermos professores e melhorar cada vez mais a nossa docência, né? E aí nós temos, nessa perspectiva, a ideia das tecnologias, né? Precisamos estar atentos à importância das tecnologias também. Nós tivemos em um momento, né, muito recente, que nós percebemos a importância que era termos conhecimentos em relação às tecnologias. Então, como professores, cada vez mais, nós precisamos ver como as tecnologias podem colaborar para os nossos processos de ensino e aprendizagem e qual é o papel do professor em relação a esses conhecimentos. Porque isso daí vai nos ajudar a melhorar também a nossa avaliação, né? A gente entender que a avaliação não é a gente se preparar para o SPAES, para o SAEB, mas os resultados do SAEB e do SPAES serem uma consequência de um trabalho processual que nós vamos realizando no dia a dia na nossa sala de aula com os nossos estudantes, né? Falando assim, parece muito simples, né? Mas a gente sabe que são desafios, né, recorrentes no nosso dia a dia, na nossa sala de aula, que todo dia é um dia diferente, né? Todo dia é uma proposta diferente. E eu sei que tem professores que ministram, sei lá, por semana, 30 aulas, 27 aulas, não sei quantas aulas, né? E cada aula é numa turma. E aí cada turma é um universo, né? Dentro desse universo você tem lá vários outros universos, porque cada cabecinha que está ali na sala tem um universo e que você precisa... como professor, reconhecer esses universos que estão dentro dessa sala de aula, que é um outro universo. Então, são muitos desafios para o docente, né? Por isso que eu tenho pensado muito que essas salas lotadas, né, essas salas com muitos estudantes, elas impossibilitam que nós, professores, possamos nos aproximar mais dos nossos estudantes e conhecê-los melhor. Como é que a gente vai identificar se o sujeito está aprendendo, se eu não tenho tempo suficiente para conversar com ele, dialogar com ele, ouvi-lo, né? Ter atenção nas práticas que ele está desenvolvendo ali. Então, são muitas questões que eu sei que o universo escolar, né, e que esse universo da sala de aula apresenta para o professor. Então, são desafios que nós precisamos enfrentar, né, todos os dias. Eu também tenho uma sala de aula lotada, né, de 42 alunos, mas são adultos, né? Mas também tem seus desafios. E são muitos também. E com isso, volta lá, possibilitar a expansão, né, das discussões, tanto do nosso projeto pedagógico do curso, como também o projeto pedagógico político pedagógico. Até o final eu vou decorar isso aí. Vamos lá. E a BNCC chegando à escola, gente, é preciso, né?
ter essa reunião, todo mundo reunido. Vocês fazem isso? Essa reunião de professores? Levanta a mão aí. Muito bem. Tem que estar todo mundo reunido, conversando, entendendo, né? Os processos que acontecem na escola, as dificuldades, não é? E o cuidado, né, com cada estudante, com cada sujeito que está ali, que tem suas dificuldades de aprendizagem, a gente precisa estar ali atento, né? Então, juntar, né, as equipes, professores e gestores para discutir essa política que chega à escola, essa política tanto de currículo como também de avaliação, né? Reorganizar esses tempos, né, para garantir os direitos da aprendizagem. É preciso fazer isso, compartilhar os significados, né, entre professores e estudantes. É importante também que os estudantes possam também tomar conhecimento do que está sendo trabalhado com eles, né? Porque às vezes, até na própria academia, gente, às vezes a gente pergunta para o estudante: você sabe que o seu, né, projeto do curso passou por uma modificação X? Não, eu não fui avisado, eu não sabia, né? Então, assim, você sabe que você tem que fazer isso assim? Não, eu não sei, não me disseram. Então, essa discussão também precisa ser feita com os estudantes. Eles precisam também tomar conhecimento disso, saber por que eles estão realizando uma prova, né, gente? Os alunos fazem prova todo ano e eles têm um preparo, né? Eles têm preparo, tem que preparar, tem que fazer o simulado, né? Tem que ter o simulado. E aí ele sabe por que ele está fazendo aquilo, qual é o impacto disso, ou ele simplesmente faz aí o simulado e depois ele não sabe as consequências disso, para que isso serve, né? Por que eu estou fazendo essa avaliação. Isso acontece também no ensino superior. Os alunos às vezes não querem fazer o ENAD, porque eles não sabem para que serve, eles não têm a noção dos impactos dessa avaliação, do seu curso, na sua formação, na sua instituição. Então, cabe a nós também fazer esse debate, né? Isso também é formativo e isso também é currículo. Isso também é currículo, né? Está aqui a minha professora de currículo, que se eu não estiver falando certo, ela vai levantar a mão e dizer. E aí, gente, esse currículo que é uma construção social do conhecimento, certo? E aí nós temos que ver, né, um currículo que ele organiza, né, o trabalho escolar, ele está ali para organizar esse trabalho escolar, ele está ali para garantir os direitos da aprendizagem e ele está ali para dizer o que ensinar, por que ensinar, quando ensinar. E nós, professores, né, somos esse organizador aí deste currículo na escola. E aí nós temos muitos conflitos de interesse, né? Porque nós determinamos o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, do jeito que a gente vai fazer e o que a gente quer que o estudante aprenda, né? Eu vou fazer isso porque eu quero isso, porque no próximo SPAES, né, vai cair, a minha turma tem que ser a melhor da escola, né? Então, a gente precisa também ter esse cuidado, porque como nós somos, né, esses determinadores do currículo, nós temos o poder, né, o professor tem o poder, então que esse poder seja, de certo modo, né, compartilhado com seus alunos, né, fazendo, segundo a sequência FEDAT, o acordo didático com eles, né? Então, a gente vai aprender esse determinado conteúdo, mas pode ser de um jeito que vocês querem. Vamos fazer um passeio, vamos ao museu, vamos a um parque, vamos ao cinema, vamos um jogo, né? Usar um aplicativo que eles já usam, assistir um desenho que eles já assistem, que pode ser. Então, o professor precisa ter essa criatividade, né? Muito embora a gente saiba que alguns teóricos vão dizer, né, como Edgar Morin, que é na escola que a criatividade é, né, cesseada. Então, a gente, como professor, precisa ter esse cuidado, porque naquela coisa de organizar a sala, a gente desorganiza a cabeça do menino, né? Porque ele quer falar, quer se expressar, e a gente vai dizendo para fazer silêncio, para fazer silêncio, para fazer silêncio. Aí ele chega no ensino superior e não querem falar. Passa a aula todo calado, né? E a gente fica perguntando, por que esse não passa a aula todo calado? É porque ele passa a escola muitas vezes calado, né?
E a gente sabe que as crianças gostam de falar, de se expressar, eles querem sempre participar. Se for na lousa, todos querem ir, não é? Então, eles querem estar ali participando de tudo. Então, vamos aproveitar que eles querem participar e vamos dar essa oportunidade para eles participarem. E aí, a BNCC vai trazer também as competências que nós vamos discutir, né? Competências e habilidades. E aí a gente percebe, né, segundo o Perrenot, a importância que esse teórico vai trazendo, né, desde os anos 2000, antes, né, mas eu vou falar de 2000, que é o ano que eu começo a estudar esse Perrenot, né, esse teórico, e ele falando um pouco sobre essa ideia das competências, né, quais são as competências para se ensinar no século XXI, né, ele lança logo o livro assim que entra o século XXI, ele lança o livro, né, e ele vai falar sobre o que é competência e quais são as competências desse professor. E aí nisso já aparece do professor ter as competências na área tecnológica também, né, com as tecnologias. Mas isso de fato não se efetiva, porque para ter mudanças na educação tem vários fatores, né? Vários fatores são importantes, mas tem um que é assim primordial, né? Que é a valorização da docência, né? Então, se a gente não resgatar aquele respeito que o professor tinha, né? O professor era chamado para dar opinião em tudo, né? O professor era chamado, era escutado. Ele era um referencial na sociedade. Mas quando a gente chega aqui, né, no século XXI, a gente percebe que o professor é o último a ser ouvido, né? Ele é o último da fila. Então, vão se falar de educação, todo mundo fala de educação, né? Chama fulano, chama não sei quem, né? E o professor precisa resgatar esse seu papel importante na sociedade. Uma coisa também que a gente tem notado é que essa faculdade também resgate o seu papel de influenciadora na educação no estado do Ceará. Né? Tome de volta o seu lugar, né? O seu lugar de referência e de importância, porque nós somos formadores de professores para todas as redes, né, do estado do Ceará. Então, não é possível que a gente não tenha respaldo, né, para opinar na educação. Então, essa importância de valorizar o professor, ela é primordial para que todas as outras coisas possam acontecer, né? Um professor bem valorizado, um professor que se sente reconhecido, né, na sua profissão, ele tem muito mais vontade de estar aqui no sábado, né, anotando aí, fazendo as suas reflexões sobre a educação e se inspirando para pensar pesquisas, informações, o que eu vou fazer com meus alunos, né? Às vezes tem alguns membros do GTCO que postam umas coisas lá e dizem, olha, já me inspirei no grupo, já estou fazendo isso, né? Então são esses momentos que são importantes de formação para o professor e de valorização, né? Não é só a formação, não é só botar o professor para estudar, isso o professor já faz. É valorizar a docência, valorizar o magistério, porque é pela educação que a gente transforma uma nação, não é isso? Então, e agora, o que vocês estão vendo? Eu estou vendo ali um monte de coisa, vocês não estão vendo nada? Vamos, gente, o que vocês estão vendo ali? Eu quero ouvir vocês, vamos lá. Uma
porta escura que vai se abrir. O que mais? É o curso da BNCC, da matemática. O que mais? Possibilidades. O que mais? Pode ser as dúvidas dos alunos. As dúvidas dos alunos, né? A cabeça A dele. cabeça do aluno. Esperança de... A quem interessa a valorização dos professores? Tem que interessar a sociedade, né? Tem que ser interessante para a sociedade. A sociedade precisa reconhecer a importância do professor para poder esse professor ser valorizado. Porque se a gente esperar, né, o reconhecimento fora da sociedade, a gente não vai conseguir, porque as outras instâncias, né, elas não têm outras preocupações maiores, né, do que valorizar o professor. E voltando à telinha lá. Um espaço vazio esperando para ser preenchido. Um espaço vazio esperando ser preenchido. É isso? Existe o vazio, pessoal? O pessoal da matemática tem um vazio? Tem. Olha, gente, quando eu pensei esse slide, na verdade eu me inspirei, né, num grande educador aqui da Universidade Federal do Ceará, professor Jorge Carvalho Brandão, né, grande educador aí, que é muito preocupado com a inclusão. E aí a gente falando sobre BNCC, a gente falando até de BNCC num evento que a gente fez uma mesa, né, Wendel, lembra? Uma mesa para Sergipe, para o Educom. Aí a gente preparando os slides, ele mandou esse slide. Aí eu, fiz igual a vocês, fiquei pensando, né? A reflexão dele foi falar sobre a questão da inclusão, né? Incluir todas as pessoas, né? Então não é só as pessoas que estão acompanhando e lendo todos aqueles slides que eu passei anteriormente, né? Mas é a pessoa que também não vê, né? E aí, né? Então as pessoas que não têm visão, né? Elas estavam olhando os meus slides e não estavam lendo, né? Entenderam? Então, para a gente se sentir também no lugar do outro e entender que nesse universo da gente discutir currículo, nesse universo da gente discutir a implementação, né, dessa política pública da BNCC, nesse universo de garantir os direitos de aprendizagem, nós precisamos também garantir que todos estejam incluídos. Né? Então, para a gente se sentir responsável e assumir compromissos de sermos inclusivos, né? Procurarmos ser inclusivos, porque sermos inclusivos, né, isso não quer dizer, por exemplo, que na sala de aula vamos ter todas as condições para incluir todo mundo, não. Ser inclusivo é eu ter empatia na sala de aula pelas pessoas que estão ali e precisam de inclusão, certo? Eu estar ali atento, não deixar que os meus sujeitos sejam invisíveis, né? Mas eu olhar e ver. E não é só o cérebro, né? A gente sabe que o sujeito da inclusão são outros. Todos nós somos sujeitos da inclusão, certo? Essas três bolinhas ali, ela pode significar o braille, era uma dica para a gente descobrir o significado dela. Não, É a moldura. é só para é a moldura, mas muito bem, viu? Foi além. Você transdisciplinou, viu? Parabéns. Bom, então, seguindo nessa ideia, né, de uma matemática inclusiva, né, pensando competências e habilidades que possam trazer essa inclusão, nós temos discutido muito sobre isso, né, e a importância da postura do professor diante da necessidade desse desenvolvimento dessas competências e habilidades, né? Nós vamos discutir, nós vamos pensar, não vamos resolver o mundo, é um curso muito rápido, ninguém vai trazer a solução para os problemas, nós vamos trazer reflexões e de que forma a gente possa, no dia que a gente estiver na sala de aula e nos deparar com desafios, a gente não se desesperar, não chorar, não pedir exoneração,
né? Jogar uma cadeira da cabeça do menino. Mas a gente ter, assim, né, momentos de reflexão e dizer, né, são meus desafios e vamos lá, né? Vamos ver de que forma eu posso enfrentar, buscando apoio fora da sala de aula, né? Com os pais, com os colegas e dividindo as angústias e sofrimentos, né? Que é o mais importante, é a gente não sofrer junto, né? Estou com problema aqui, estou com angústia, compartilha, né? Esse momento de reunião, né? Onde você pode falar e discutir com os colegas, isso traz um aprendizado muito grande. Nos fortalece, para a gente saber que não está só, e nos possibilita também aprender com o outro, né? E nós vamos trabalhar no curso, né? Essas 5 unidades temáticas da BNCC, tá? Vamos trabalhar número, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística, além de outros temas também que vão permear esses conteúdos, como teorias, metodologias, a formação docente, avaliação, currículo, pensamento matemático, entre outros, né? Então, são alguns dos temas que estão presentes no nosso curso que nós vamos discutir nessas 200 horas, tá? Vamos também falar dessa matriz de referência, né, que ainda não chegou ainda, né, ainda nas escolas, mas que ela já está no site, tá? Que é a matriz de referência de matemática já alinhada à BNCC, né? E aí onde a gente vai tomar todo esse cuidado, né, para não pensar em restringir as nossas ações, o nosso currículo a essa matriz, mas compreender e entender o que essa matriz traz, o que a gente pode trabalhar de uma forma que seja mais ampla, né, e significativa para os nossos estudantes. E o nosso curso tem 200 horas, vai ser no Teleduc Multimeios, tá? As atividades assíncronas. As atividades síncronas, elas vão ser toda terça-feira, das 19 às 21 horas. Ninguém pode faltar, se faltar, zero falta. Se faltar, vai perder o curso. O curso é um intensivo, tá? Volta só lá. E tem que ter 80% de frequência, pelo menos nas atividades assíncronas, que vão ser fóruns. E no final, todos vão entregar um projeto de pesquisa, tá? Então, nós temos alguns formadores, que eu gostaria de chamar aqui agora, os formadores do curso, que vão participar comigo, né? Elisiete. Vamos lá, Josi, Micalândia e o Roberto. Volta, Roberto. E o Roberto que deu uma saída. Faça aí a foto aí dos formadores. E assim, nós vamos dividir todos os cursistas, né? Vão estar todos no grupo de WhatsApp para as informações mais dinâmicas ali do grupo. E vamos ter mini grupos que vão estar mais presentes com os formadores. Então, dúvidas, alguma coisa, vai falando com eles, né? Depois que a gente dividir os grupos. E aí já vão se preparando para a elaboração desse projeto de pesquisa, tá? Que será apresentado, né? Que será construído à luz da BNCC e apresentado ao final do curso, tá? Vai ser no nosso encontro presencial, o último encontro presencial, que será no dia 2 de dezembro, também um sábado. E nós já vamos reservar o auditório e esperar em Deus que ele esteja livre para a gente fazer aqui, no dia 2, a apresentação dos projetos do curso, tá? Então, ninguém pode desistir, tá? É todo mundo firme e forte até o final, todo mundo junto. Ninguém larga a mão de ninguém, né? E aí vamos até o final e qualquer dificuldade vão falando com os formadores, tá bom? Então, obrigada. E concluindo, não é, nós professores do século XXI precisamos desenvolver algumas habilidades, não é,
porque nós precisamos entender que o nosso aluno do século XXI é um aluno diferente, é um aluno que está conectado, é um aluno que está em rede, é um aluno muitas vezes, né, antissocial, porque está muito focado numa tecnologia que não é interativa. Então, o que nós precisamos resgatar, né? Mostrar para esse aluno que as tecnologias podem ser utilizadas para a sua formação, como um ambiente de pesquisa, um ambiente formativo, um ambiente significativo, um ambiente social que inclui e não que o deixa solitário e único no mundo. Né? Que as relações presenciais também precisam ser fomentadas, né? E que as tecnologias podem ser utilizadas como elemento importante na nossa formação dentro da sala de aula, mas da maneira adequada, né? E não para segregar as pessoas, mas para unir, né? Que a gente possa compartilhar isso com eles. Algumas referências e muito obrigada. Gente, nesse momento nós queremos, em nome do GTERCOA, agradecer a professora doutora Maria José, não só pela apresentação do curso, mas pela aula, né? Foi uma aula, eu vi muita gente tirando foto de cada slide, vi gente anotando muita coisa, porque foi uma aula e que aula. Esse QR Code é para os inscritos no curso, para entrarem no grupo do WhatsApp. Quem se inscreveu no curso, que vai participar desse curso da Matemática BNCC, para entrar no grupo de WhatsApp pelo QR Code, ok? E aí, nesse momento, nós queremos agora passar para uma outra atividade de igual modo importante, que é o lançamento do nosso livro, Ações Extensionistas como Espaço de Formação Docente, Teoria e Prática Pedagógica. Nesse momento, nós queremos convidar um dos organizadores do livro, que é o professor Dr. Wendel Melo Andrade, para que ele possa estar apresentando o livro para a nossa apreciação. Com vocês, professor Wendel. Bom dia, gente. Vamos nós, novamente. Olha, fiquei assim muito impressionado com a proposta do curso. Não conhecia, viu? O curso da BNCC, e conhecendo aqui, eu disse, rapaz, é para ter feito a inscrição, mas eu acho que eu vou assistir como ouvinte. A gente aprender cada vez mais, viu? Que temáticas belíssimas aqui. Porque quando você fala de currículo, quando você fala dessas temáticas que envolvem aí o fazer pedagógico, é muito interessante, viu, gente? Com certeza, muitos frutos irão, digamos assim, surgir desse curso e, quiçá, dar, digamos assim, subsidiar novas publicações como essa que nós vamos apresentar aqui. Vamos lá, vamos botar aquela... Ah, você vai botar o que é coisa? Não, né? Vai? Ok, enquanto vocês tomam água aqui. Eu entrei. Gente, vou apresentar aqui para vocês mais uma obra organizada por esse grupo de pesquisa. Esse é o da coleção GTERCOA, esse é o 4º volume, ok? Em geral, é uma coletânea de artigos que o grupo produz, abre inclusive para convidados, e a gente publica em forma de e-book. Este, digamos assim, é o nosso filho mais novo, né? O mais recente. E eu digo para vocês que é a cara do GTERCOA, literalmente, né? É a cara do grupo, até tá estampado, ok? Aqui, gente, nós temos aqui a organização da professora Mazé,
da nossa querida amiga Gleiciane, que passou por uma cirurgia ontem, não pode estar aqui nesse momento, está em repouso aí de afastamento médico, e por mim, inclusive eu agradeço demais a professora Mazé, a Gleiciane, pela oportunidade de estar colaborando, cooperando nessa organização dessa obra que, digo para vocês, contribuiu bastante aí com a minha aprendizagem, poder ler, ter acesso a esses artigos que vocês também poderão acessar. É uma obra gratuita, está no repositório da UFC. No final eu vou até deixar o QR Code, também no convite tinha um QR Code para baixar, e a gente pede que baixe, compartilhe, divulgue, porque a intenção e a proposta é fazer essa divulgação científica, ok? E aí, para começar uma conversa, vou passar a aula. Eu fiquei pensando o seguinte: como é que eu vou apresentar essa obra? Então eu vou contar um pouquinho, gente, da história dela, ok? Me antecedeu aqui a professora Mazé apresentando, né, fazendo aqui uma aula inaugural do curso de extensão que nós estamos promovendo. Vai iniciar logo mais, acho que é dia 10, a primeira aula que ele falou. Esta ação de prover cursos de extensão não é uma coisa nova do grupo, pelo contrário. Desde que eu ingressei no curso, o grupo de GTRUA vem promovendo esses cursos de extensões ano a ano, ok? E quando a gente realiza esses cursos de extensão, é um espaço para que a gente aprenda e também que a gente possa produzir, escrever projetos, como vocês vão estar escrevendo projetos aí ao final desse curso da BNCC, ou também artigos, textos que vocês podem publicar nas revistas, books e periódicos, ok? Então, no ano passado, nós lançamos um edital com 6 cursos de extensão. Passa aí, meu amigo. 6 cursos de extensão, que eu até coloquei aqui, que é difícil memorizar, a gente tem que recorrer aqui à escrita, né? Tivemos um curso de Políticas Públicas de Educação, Avaliação, Currículo e Formação de Professores de Matemática. Tivemos outro curso de Matemática do Zero, esse aqui eu acho que já é a terceira e quarta edição desse curso. Todo ano esse curso abre e é um sucesso, assim, é um estouro, ok? Matemática do Zero é uma proposta pedagógica para professores dos anos iniciais do ensino fundamental. Um outro curso de formação de professores que ensina matemática a partir da construção do pensamento algébrico e do letramento matemático. Esse também, se não me engano, é a segunda ou a terceira edição, foi lançado no ano passado. Esse ano também teve uma edição, está tendo uma edição. O quarto curso foi sobre formação de professores sobre as perspectivas dos perfis de aprendizagem, uma vivência com a sequencialidade e a teoria da objetivação. O quinto curso foi um trabalho, inclusive, do professor Mário, né? Professor pesquisador, teoria e prática. E um sexto curso, que também é um trabalho desenvolvido por um colega nosso, doutorando, né? Que é o professor Rodolfo, sobre análise dos erros em matemática com foco na recomposição de aprendizagens. Então, abrimos um edital no começo do ano passado com 6 cursos que transcorreram aí ao longo do ano de 2022. Aí tem curso de 100 horas, tem curso de 60 horas, tem curso que é presencial, tem curso que é em remoto, teve vários perfis de curso, está aqui os 6. E eu me lembro de um momento, no ano passado, que a gente se reuniu, a equipe que coordenava esses cursos, né, professor Daniel, eu, professora Mazé, formadores, para fazer aí uma avaliação, para ver o quanto os cursos contribuíram, para ver como é que está o andamento, já próximo do encerramento dos cursos. E a gente trouxe essa perspectiva que os cursistas, os professores que estavam participando dos cursos, tinham aí grandes produções, tinham textos, tinham trabalhos que caberia fazer aí uma publicação. E a professora Mazé nos incentivou, vamos convidar esses professores que fizeram esses trabalhos nos cursos, cada um em seu curso, para a gente fazer uma coletânea, convite para uma coletânea de artigos sobre estes projetos. E aí, a partir dessa ideia, a gente montou um edital, que também eu acho que é uma característica muito interessante do GTRUA, é abrir as possibilidades também para quem é de fora, né, para quem possa participar de uma forma assim bem transparente através de edital.
E a gente abriu um edital, está aqui o print aqui do edital, já no finalzinho do ano passado, por volta de dezembro, um edital convidando esses cursistas, esses pesquisadores que participaram dos cursos de extensão a submeterem seus textos para esta coletânea e também abrindo a possibilidade para textos de pesquisadores convidados, pessoas que não participaram, digamos assim, exatamente dos cursos de extensão, mas que queiram submeter seus textos, seus artigos, para que a gente pudesse avaliar e compor essa obra que a gente fechou até 20 artigos. E, salvo engano, não sei se foi 12 ou 14 artigos oriundos dos cursos, e eu acho que 8 ou foi 6, eu não me lembro a quantidade exata, de educadores convidados, que não necessariamente escreveram a partir dos cursos, mas submeteram seus textos e a gente avaliou e acabou ingressando, compondo o e-book, ok? E resultou nesta obra, nós tivemos um período, houve a submissão, houve um processo de avaliação, teve um momentozinho de feedback com os autores, alguns precisou de ajustes, e foi todo esse trabalho aí de organização dos textos para compor a obra. Veja que a gente começou em dezembro do ano passado, eu acho que finalzinho de dezembro, e ao longo do ano, nas etapas, a gente foi trabalhando os textos até compor a obra que hoje a gente estamos lançando, ok? E agora eu venho aqui apresentar a obra trazendo, eu digo assim, um privilégio de termos como educador fazendo o prefácio dessa obra o professor Luiz Redford. Convidou o professor Luiz para fazer o prefácio dessa obra. Gente, nós encaminhamos a obra para o professor Luiz, convidamos ele para fazer o prefácio, e ele é uma pessoa maravilhosa, nos atendeu e prefaciou a nossa obra com um texto, Isso para nós é muito rico, principalmente porque alguns dos textos que ali estão são, digamos, frutos da sua pesquisa, da sua teoria, que é a TO, que inclusive é um dos teóricos referência das pesquisas realizadas aqui pelo grupo. Então, estar em sintonia com o teórico que a gente estuda é um privilégio muito grande, uma alegria muito grande. E eu convido também vocês a ler o texto. O título do texto é esse que está aqui, Onde vamos e aonde queremos ir. E tem esse traçozinho onde vamos, viu? Eu vou explicar assim, fazer um pequeno spoiler, mas já deixo um convite para você ler o texto, o prefácio do professor Redford. Ele abre seu texto, é um texto em espanhol, mas você lendo você vai entender, ok? Facilmente o espanhol tem assim uma proximidade com o português, você consegue entender. Ele começa fazendo uma análise crítica e reflexiva profunda da atual conjuntura da educação, trazendo essa perspectiva do grande ativismo que a escola está imersa, principalmente por conta de avaliações, das políticas de resultado, dessa questão neoliberal. Traz o PISA como essa referência para os países que desenvolvem suas políticas de avaliação, de currículo. Esse movimento que acaba tensionando as escolas a prover uma educação mais mecanicista, inclusive ele menciona Paulo Freire nessa ótica da educação bancária. Então, ele se questiona, com este cenário, para onde vamos? Aí vai receber isso, eu quero ir para este caminho. Qual o caminho que eu quero ir? E aí convida para refletir sobre essa conjuntura atual da educação e aponta caminhos de reflexão voltados para o currículo, para a avaliação, para as práticas de ensino e para a formação de professores. Estes são os pontos, os elos a serem refletidos para pensarmos na educação que eu quero ir e não, de repente, a que eu estou indo. Então é um texto belíssimo, muito interessante, faz essa conexão com o que a gente está atrás e discute nas nossas formações, nos nossos cursos, e tem esse alinhamento, assim, traz essa conexão. Foi assim um privilégio e uma alegria ter aí o professor Redford trazendo essa reflexão e fundamentando os nossos textos com essa reflexão. Por sinal, é uma das pretensões dos nossos textos, é trazer esse pensamento
essa reflexão, esse ato de se inquietar com cenários e, a partir dessa inquietação, prover possibilidade de mudança a partir de novas práticas, novas posturas. Então, tem esse alinhamento bem bacana, o professor Redford nos agraciou. E aí, como eu citei, inclusive, apontado pelo professor Redford, esses pontos de reflexão, que é o currículo, a avaliação, as práticas de ensino e a formação de professores, a partir desses pontos nós organizamos, né, os textos em 3 partes. A primeira parte trata sobre traz textos que falam de currículo, avaliação educacional, são 7 artigos. A segunda parte traz os textos que retratam as teorias e processos de ensino-aprendizagem, com 9 artigos. E a terceira parte fala sobre formação de professores, né? Traz os textos que trazem essa temática de formação de professores com 4 artigos, fechando aí os 20 artigos da coletânea, ok? Eu vou brevemente, logicamente, sem muito aprofundamento, trazer assim uma breve apresentação de cada um dos artigos, só que são 20, não posso me alongar muito, mas vamos fazer aqui essa breve apresentação, para você sentir um gostinho, essa vontade de conhecer um pouco dos nossos textos, dos textos que estão aqui. A começar pela primeira parte, que fala sobre currículo e avaliação. O capítulo 1, ele traz essa concepção de currículo na vivência escolar, apresentando um percurso, digamos assim, das teorias e práticas do currículo. Aqui, os autores, né, grandes colegas, inclusive, que eu pude participar da composição desse texto, apresenta exatamente essa concepção de currículo, que a professora Mazé até trouxe de forma brilhante, que currículo é esse? O que é esse currículo? Sobre que perspectivas o currículo está se movimentando? Que teorias emergem desse currículo? Que perspectiva de currículo eu trabalho na minha escola, eu desejo trabalhar na minha escola, eu espero trabalhar nessa minha escola, né? E aí nós trazemos essa reflexão. Uma das temáticas que a gente estudou num curso de políticas públicas, e partiu dessas discussões, esse texto, você que quer conhecer e se aprofundar um pouco mais de currículo, está aí o convite. Entender um pouco sobre o currículo, a perspectiva tradicional, a perspectiva crítica, pós-crítica, como os professores, essa reflexão foi interessante, foi uma das discussões nos fóruns que a gente trouxe lá do curso e trouxe aqui para o texto. Como você percebe o currículo da sua escola? Está lá nas nossas análises a percepção dos professores sobre o currículo. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Uma vez eu fiz essa pergunta com os colegas, né? O que é currículo? Aí teve um colega que disse não era da educação. Disse, currículo é um papel que a gente faz para arrumar emprego. E eu fiquei tão pensativo que eu fiquei assim, que tá certo, né? Na perspectiva dele, tá certo, né? De repente não é o currículo que eu esperava do ponto de vista do currículo educacional, mas eu também me perguntei da forma de repente correta, né? Mas é muito bacana discutir e estudar currículo, ok? O segundo capítulo já traz um pouco da influência das políticas de avaliação no currículo. Então isso aqui foi um dos pontos fortes, uma discussão muito forte que a gente trouxe no curso de política, porque as políticas de avaliação, que inclusive movimentam muito nossas escolas, principalmente a partir do SPAES, do SAEB, do IDEB, elas acabam, digamos assim, provendo práticas nas escolas que, a partir de tensões, a partir de uma cultura de performance, onde os professores, os educadores acabam se deixando levar por esse ativismo e na busca por esses resultados, provendo práticas em suas ações docentes que de repente não são as mais adequadas. Então, trazer essa reflexão para o curso, estendê-la em forma de texto, é algo que a gente fica muito feliz, uma vez que a partir dessas reflexões é que a gente vai entender o processo que sabe mudar nossas práticas e que sabe mudar o nosso pensamento sobre isso. Então, esse texto do capítulo 2 trata sobre isso, também é um texto dos colegas que estiveram lá com a gente no curso de políticas, ok? O capítulo 3 foca no SPAES. Esse aqui é um texto, foi dos textos que a gente convidou
não foi dos textos dos cursos do ano passado. Esse texto aqui foi oriundo de um curso que a gente fez em 2020, né? Aqui o curso analisou, o curso trouxe essa perspectiva de estudar o SPAES e a gente analisou as contribuições do curso para os sujeitos que consistem, os sujeitos que participaram do curso. O curso tinha 5 módulos. No módulo 1, que a gente tratou, por exemplo, de sequência FEDAT, quais foram as contribuições desse módulo para a prática docente, para os sujeitos que estiveram ali participando do curso? No módulo 2, a gente tratou sobre o BNCC. Qual foi a contribuição do módulo 2? Então, a gente trouxe as contribuições do curso como um todo, dos 5 módulos, para os sujeitos que ali participaram do curso. Foi um curso que a gente realizou em 2020, ok? Então, esse artigo foi um dos convidados. No capítulo 4, esse capítulo foi sobre a elaboração de itens para as avaliações em larga escala, fazendo uma análise reflexiva dos professores, digamos, que participaram do curso e realizaram essa oficina de elaboração de itens. Qual a contribuição dessa oficina para as suas práticas, digamos assim, para os seus processos avaliativos em sala de aula? A perspectiva aqui é entender, digamos assim, a ótica de um bom item, um item de matemática, o que cabe ter ali um item para que ele seja considerado bom, relacionando um pouquinho ali com a teoria de resposta ao item, trazendo, por exemplo, características da unidimensionalidade, da interdependência local, relacionando, digamos assim, aquele item com as práticas pedagógicas, não pode estar desvinculado. Isso na perspectiva de trazer essa ótica de elaborar o item para a avaliação do professor nos processos de ensino-aprendizagem, não na perspectiva do item como avaliação externa. Então, foi um dos módulos que a gente estudou no curso de políticas, e a partir desse estudo a gente trouxe um fruto, digamos assim, esse artigo, analisando a perspectiva dos professores a respeito do que seria um bom item. No 5, nós temos aqui um artigo do curso de professor pesquisador, que é o do curso do professor Mário, professor pesquisador, e a avaliação, ideias de avaliação em matemática na proposta investigativa. A perspectiva do professor investigador é bem interessante. A lógica, inclusive o texto trata bem isso, é você refletir sobre a sua prática diante do que você vivencia, mas que você não se limite apenas a essa reflexão, mas que a partir dessa reflexão você mobilize ações teórico-metodológicas para mudar esse cenário. Aí você precisa pesquisar, eu sei que não está legal, como eu posso mudar isso? E aí você entra numa perspectiva do professor pesquisador, que vai buscar caminhos para tentar reverter um cenário que não está, digamos, ser adequado. E esse texto traz essa ótica desse professor pesquisador a partir das avaliações. Os processos de avaliação, principalmente a avaliação externa, os processos de avaliação, como eles estão, como eles poderiam, deveriam estar. E eu, como professor pesquisador, o que é que eu preciso estar movimentando para qualificar meus processos avaliativos? Então, o texto traz um pouco dessa ótica e desse pensamento bem interessante, ok? No capítulo 6, esse aqui esse texto é bem bacana. Meu amigo Marcelo, a Elaine, a Gleice trouxeram aí um conceito, né? LN. Trouxeram um conceito e, digamos assim, estudaram esse conceito, que é um conceito que até é falado, mas é pouco, digamos assim, conhecido. É o conceito de currículo oculto, né? Tecendo redes cognitivas de aprendizagem, avaliação externa, currículo oculto e a formação do professor que ensina matemática. Aqui apresenta-se essa perspectiva de currículo, buscando compreender esse conceito, né? O que seria o currículo oculto? Como seria essa perspectiva a partir da formação do professor, né? É válido destacar que a professora Mazé falou muito bem aqui dos diferentes processos de aprendizagem que o sujeito vivencia. Na família, foi mostrado até uma imagem aqui, lá na família tem muita aprendizagem. Na rua, tinha uma foto aqui do pessoal na rua também, vivemos e aprendemos constantemente.
Isso aí só vamos deixar de aprender quando a gente deixar de existir. E esses processos de aprendizagem nem sempre são explícitos, nem sempre são formais. Você entrar numa escola e ouvir do porteiro, bom dia, seja bem-vindo, isso proporciona uma aprendizagem. Estas aprendizagens que não são percebidas, não são tipo assim, não são explícitas, compõem um elemento do currículo que é o currículo oculto. E não são só essas aprendizagens de bom dia, não, gente. É de toda a natureza. Aprendizagens que partem de situações vivenciadas pelo professor na sala de aula, ou pelo aluno na escola, por exemplo, pegar uma fila, ou vestir uma farda, ou conversar com uma pessoa, tudo. Então, trazer essa reflexão, trazer essa compreensão a partir da formação do professor é algo que é muito valoroso. Esse texto bebe um pouquinho dessa fonte, deixa aquele gostinho, porque isso é uma fonte grande, viu, gente? E aí, com certeza, você vai sair com aquela, poxa, que interessante, para aprofundar bem mais sobre esse assunto que tem muito a se beber. No capítulo 7, esse também é um dos textos convidados da gente, ele traz essa questão das atividades emergentes no contexto do isolamento social, novos desafios para o processo de avaliação da aprendizagem. Na época da pandemia, todo mundo aqui já vivenciou, conhece muito bem, uma das questões muito, digamos assim, discutidas e faladas foi como prover avaliação dentro daquele cenário remoto. Entenderam? Como avaliar? Né? De que modo? Todo mundo acho que passou por esse dilema durante a pandemia, e o texto retrata isso, ok? Dos desafios para o processo de avaliação nesse momento emergencial, nesse momento novo, vivenciado pelos educadores na época da pandemia. Como ele entrou, caiu muito bem dentro dessa discussão que a gente faz sobre currículo e avaliação, fechando a parte 1 do nosso livro, ok? Na parte 2, a gente traz os textos relacionados aos processos de ensino-aprendizagem, as teorias que permeiam essa temática, ok? Abrindo com a teoria da objetivação, nosso prefaciador, nosso teórico que prefaciou o livro, e aqui a equipe, Flávia, Carlos, o Renê, a professora Mazé, apresenta assim, de forma brilhante, né, esta teoria, essa concepção teórica que é a teoria da objetivação, com seus princípios, com seus conceitos, com suas nuances. Então, para quem quer conhecer mais dessa teoria, está aqui um texto que vai abrir vocês assim, para essas ideias que a TO traz. Tem muito a se beber, é um texto que vai despertar, e aí você com certeza vai ter aí uma introdução nessa teoria bem interessante. O texto seguinte traz uma vivência da teoria. Aqui, gente, fala sobre a teoria da objetivação e a sequência FEDAT no viés dos estilos de aprendizagem. Os 3 próximos capítulos, o 9, o 10 e o 11, são oriundos do curso de perfis de aprendizagem que foi desenvolvido pelo professor Daniel, a Lara e uma equipe toda aqui. Cadê a Lara? Está por aqui? Está aqui, ok? Então, peguei 3 capítulos em sequência, oriundos desse curso que fez essa correlação da TO com a sequência FEDAT dentro das perspectivas dos perfis de aprendizagem, dessa ótica, ok? E aqui a gente vai conhecer alguns perfis de aprendizagem, você vai conhecer um pouco dessa relação. Tem esse, tem o 9 e o 10 também, o relato dos perfis de aprendizagem, análise durante o curso de extensão, na perspectiva da sequência FEDAT da teoria da objetivação. E tem o 11 também, também um pouco dessa ótica. Esse 11 aqui eu queria dar um destaque. Aqui é um texto, veio do curso dos perfis de aprendizagem, da nossa amiga Rosimeire. Gente, a Rosimeire, eu não conheço, assim, pessoalmente. Ela foi cursista do curso, um daqueles cursos, dos perfis de aprendizagem. Ela mora no Rio de Janeiro. E eu fiquei tão impressionado porque, normalmente, as pessoas que são assim, mais distantes tendem a desistir, né? Tá mais assim, afastado. A Rosimeire não.
participativa, lá ela dizia que era das participativas. Eu não sei como é que é a Rosimeira, participativa. Quando a gente abriu o edital, ela trouxe logo o artigo dela. No final do curso, a gente propôs primeiro fazer um artigo, né? E ela foi uma das que Engajou mesmo. E quando eu lancei o edital, ela pegou meu contato, aí ficava perguntando. Aí foi a partir do WhatsApp que eu conheci ela. E a gente troca ideias, deu certo, quando é que vai sair o lançamento do livro? O livro já está pronto, o meu texto voltou, como é que está? Pense numa pessoa que eu me encantei. Quando eu mandei o convite dos autores, ela mandou uma mensagem, então não vou poder ir e tal. Eu disse, lógico, cara, você mora no Rio de Janeiro, você tranquilo. Mas depois me mande a transmissão, não sei o que bacana. Eu achei tão interessante por vários aspectos. Primeiro, pela abrangência dos cursos, né? O curso tem alcançado aí, rompendo as barreiras aí do Ceará. Quer falar um pouquinho? Já. Aí eu vou só para... No curso que a gente está fazendo agora, a gente teve já estudantes da Bahia, do Natal, de São Paulo, e pessoas que estão se envolvendo, se engajando, né? Então isso aí fica assim um exemplo assim bem interessante. Lara quer fazer aqui um depois. Vem, Lara. Oi, gente, bom dia. Só para um pedacinho aqui para a atenção de vocês. É importante esses cursos, né, que a gente promove, que vocês participam, que nós participamos, porque de lá sai algo muito interessante. Esse curso nosso, que existe de aprendizagem, né, que foi o professor Daniel, a primeira versão, saiu artigos. Né? Então, alguns fizeram artigo, outros publicaram. Né? Esse último que terminou agora, sábado, dia 23, os cursistas estão elaborando resumos científicos para poder publicar em eventos. Esse da BNCC vai já elaborar um projeto, né? Então, assim, é importante esse engajamento, porque você já sai com um produto, sai com alguma coisa, né? Para que tenha uma publicação, para que tenha frutos, né? Então, por isso que é importante esse engajamento, tá bom? Obrigada. Obrigado, Lara. Tá aí, ó, um exemplo. A Rosimeira é uma pessoa que eu me encantei, conheço no WhatsApp, mas já admiro demais pelo engajamento que ela tem, envolvimento com o curso e com a educação, né? O capítulo 12 fala sobre sequência de FEDAT, também é um artigo do curso do professor pesquisador, né? Compreensão sobre a prática em matemática e formação investigativa. Ele tem a mesma lógica do capítulo sobre avaliação. Só que como aqui é práticas de ensino, né? A ótica do professor percebendo, digamos assim, nuances na sua prática que não são adequadas e você pode melhorar, e como melhorar, a partir dessa perspectiva do professor pesquisador, buscar formas de melhorar suas práticas. Então ele acabou entrando na parte sobre práticas de ensino, porque ele tem essa perspectiva da compreensão sobre a prática e investigar a prática docente. Bem interessante. O capítulo 13 fala sobre avaliar e reconhecer evidências através do erro em matemática. Esse aqui é do curso que o Rodolfo desenvolveu, que inclusive é a sua pesquisa de tese. Aqui, gente, nós vamos conhecer sobre erro. E é interessante que ele traz só o conceito de erro já vale em texto, porque há muito uma compreensão de erro como o não acerto. Não acertou, errou. Mas não é isso, não é bem isso. O erro aponta muitas evidências do que o aluno tem de lacunas. Quão o professor pode aprender a partir dos erros, na perspectiva de melhorar suas práticas e suprir essas lacunas. Então, um texto muito interessante de análise de erros a partir das evidências que os alunos apontam nas avaliações e como o professor pode, digamos assim, tomar essas evidências como algo a melhorar a sua prática. Texto bem interessante. Logo o Rodolfo está defendendo essa tese, ok? Aqui também é um texto de uma pessoa que entrou pelo edital, não é um texto dos cursos, né? E aqui traz algumas, digamos, reflexões sobre o plano de gestão e organização de sala de aula, relação professor-aluno, prática pedagógica, um texto da Ana Patrícia. O próximo aqui. Está aqui? Está aqui, ok? Bem bacana esse texto. Parabéns, Patrícia. Ele entrou no edital e deu bem, né? Outro texto que também não partiu dos cursos, mas como eu disse, o edital convidou
os cursistas, mas também abriu para convidados, né? Teve essa perspectiva democrática, né? E recebemos esse texto da Ediane sobre jogos no ensino da matemática, e ele foca uma perspectiva mais do Tangram e do Sudoku, né? Apresentando essas duas estratégias, esses dois jogos, como possibilidades de ensino a partir dessa ótica do lúdico, do jogo na matemática. Bem interessante também. Esse aqui é o texto, gente, também foi um texto que veio, não foi dos cursos, está entre aqueles convidados, submeteu e foi, né, selecionado. Esse texto aqui é o texto mais matemático dos textos. Matemático no sentido de matemática pura, ok? Todos contemplam, de uma certa forma, matemática, mas na perspectiva da educação matemática. Aqui tem um viés muito próximo da matemática pura, mas, digamos assim, diluindo a matemática pura para uma compreensão mais acessível, sobretudo do conceito de derivada. Aqui os autores apresentam, esclarecem, trazem assim, uma visão assim, mais, clareiam mais, inclusive demonstrando algebricamente a derivada, ok? Então, por exemplo, quem estuda o cálculo, né, o cálculo que eu digo, a disciplina cálculo de matemática, que certamente passa assim, perrengue danado para desenvolver essas fórmulas matemáticas, esse texto aqui vai dar uma clareada, porque ele tem assim uma didática bem interessante de apresentar esse conceito da derivada, demonstrando e discutindo com os leitores, ok? Inclusive, pessoal, o Samuel, que é o filho da Ana ali, ó, levanta, Ana, aí, é orgulho, né? O Samuel está no mestrado agora, né? Ele nessa época não estava no mestrado ainda, e aí esse texto também já veio construir, digamos assim, uma parte da história dele, né? Entrou no mestrado recentemente da UFC, ok? Eu troquei umas ideias com o Samuel também na hora que a gente estava fazendo as revisões do texto. Aí eu voltava para o Arnaldo, quem é o Samuel? Aí ele me passava contato, aí a gente ia trocando uns feedback. Mas que bom que deu certo, ficou um texto bem bacana, tá aí. E contribuiu, né, para o colega já estar no mestrado a partir desses estudos, né? O último capítulo trata sobre formação de professores, a última parte, né? Temos 4 capítulos nessa parte. O 17, ele traz o texto Metodologia e Sequência FEDAT na formação do professor reflexivo e suas implicações no ensino da matemática. Aqui ele foca na sequência FEDAT, trazendo aquela ótica do professor reflexivo, do professor que reflete sobre a sua prática, na perspectiva dele prover uma mudança de postura, e aqui eu vou puxar aqui realmente da professora Mazé, para superar seus obstáculos didáticos e epistemológicos, entendeu? A parêntese Santos 2018, que a gente, isso aqui, eu não posso escutar isso que eu me lembro dos textos da professora Mazé. Dessa perspectiva do professor refletir, a partir dessa reflexão, assumir uma nova postura para superar seus obstáculos didáticos e epistemológicos. Quer entender um pouco mais sobre isso? O convite está feito, esse texto bebe um pouco dessa fonte, ok? O texto 18, ó, o fechamento do livro, né, os 3 últimos textos, falam dos projetos de extensão. Ele fecha, tá vendo isso aqui tudo? Veio desses projetos de extensão. O texto 18 fala desse curso de extensão, né, do curso Matemática do Zero. É um projeto de extensão, acho que esse aqui já era a 3ª edição, se não me engano, está aqui um dos formadores também, ó, esse aqui, ó, e autores também do texto. Das 4 edições. E aqui eles apresentam as dificuldades, os desafios desse curso de extensão, dessa dinâmica desse projeto em específico. O texto seguinte abre, veja que no texto anterior ele fala do curso Matemática do Zero, né, Matemática do Início. Aqui ele fala de todos, a importância dos cursos de extensão para a formação continuada dos professores. Aqui nesse texto nós temos, digamos, uma apresentação de todos os cursos e trazendo um pouco dessa contribuição do processo formativo, quando eu falo formativo no sentido de formação continuada, pós-formação inicial, você está em constante formação, e do quanto esses cursos e projetos de extensão cooperam para essa formação continuada do professor. E o último texto fecha
digamos assim, a ótica da contribuição dessa formação de professores na concepção da identidade docente. Toda essa constituição da formação do professor vai conceber um educador diferente, um educador com uma identidade mais plena sobre os processos, ok? Então, ele faz esse fechamento com esse texto aqui dessa equipe maravilhosa. Por que eu não falei dos autores em específico? Eu guardei para o final. Guardei para o final, eu destaquei os textos e não falei assim muito dos autores, porque eu quero deixar aqui uma grande referência a todas as autoras e autores que cooperaram, colaboraram, que abraçaram essa ideia de submeter seus textos e principalmente seus estudos para a gente tomar conhecimento e compartilhar. Acho que a partir deixa eu ver se foi do volume 3 ou do 2 para cá, a gente começou a adotar uma prática de não botar só o nome do autor, mas botar também a foto do autor. Então aqui você vai encontrar a imagem do autor, para a gente ver também o rosto, para a gente se identificar, e eu conheço essa pessoa, eu estudei com ela, e tem aquele vínculo, aquela relação. A gente lá no finalzinho pega todas as fotos, todos os currículos, e aqui eu vou apresentar para vocês os autores dessa belíssima obra. São muitos, viu, gente? Então eu vou falar um pouquinho rápido, mas quero que todos sejam citados. Tem a Adriana, a Ana Lúcia, a Patrícia, o Marcelo, o Jorge Lira, o Arnaldo Dias Lindão, o Carlos Neto, o Quinto, Renê, professor Daniel, Ediane, a minha amiga Elaine, querida, maravilhosa, Elisiete, que esteve aqui, está colaborando com a gente, a Leminha, foi aqui que eu descobri que o nome dela era Eliane. Quem é Eliane? Eu só penso com Leminha. Quem é Eliane? Aí sou eu. A Filó, eu sabia que era Filomena, Felizmina, né? A Flávia, Toinho, grande amigo, parceiro, Arnaldo Lopes, Cartegian, grande colega, Francisco Gonçalves, Valcar, Fredson, Gabi, Getuliana, Gleiciane, uma das organizadoras aqui, e o Zef, que ajudou demais na minha pesquisa, foi bolsista, né, e escritor, professor Ivoneide, João Paulo, professor Rogério, Lara, Manuela, Graciane, professora Mazé, professor Mário, Nonato, a Renata, Roberta, a lista é grande, né? O Roberto, o Rodolfo, Rosimeire, Samuel e eu. Salve de palmas para os autores dessa obra maravilhosa, ok? Gente, para acessar nossa obra, está no site, no repositório, você pode também pegar pelo QR Code. E eu quero até abrir aqui, se algum autor, autora quer fazer aqui um depoimento, uma fala, para expressar aqui sua experiência de fazer aí esse texto, compartilhar, participar da gente dessa obra, fica aqui aberto, ok? Alguém? Então eu agradeço demais. Quero desejar a todos assim um final de semana belíssimo. Obrigado, gente. Nós já agradecemos aí ao professor Dr. Wendel Mello. Professor é professor, né? Ele chegou aqui para apresentar o livro e ele, não diferente da professora Mazé, deu uma aula. Foi uma aula, né, nessa manhã, foi muito produtivo. Nós já estamos chegando ao final do nosso evento. Para quem está aqui hoje pela primeira vez, esse é o grupo Jetercoa, é um grupo que acolhe, é um grupo que integra, é um grupo que produz, é um grupo que se reúne, é uma família, né? E aí nós já queremos agradecer a presença de todos que vieram prestigiar esse evento, né? Queremos dar as boas-vindas aos cursistas do curso de extensão, não esquecendo de entrar no grupo do WhatsApp, para pegar as informações, aos membros do Jetercoa, que estiveram aqui nessa manhã de sábado tão produtivo, a quem esteve aí por trás da
as câmeras organizando esse evento, preparando, né, cada detalhe para que tudo desse certo. Queremos agradecer à professora Mazé e ao professor Wendel pela oportunidade da gente estar aqui, né, nessa manhã de sábado, aprendendo mais uma vez, pelas falas que fizeram, pelas aulas que eles deram. Né? Nós agradecemos a todos, desejamos aí um bom final de semana e até... Professor Daniel quer fazer uma fala, professor? Professor Daniel Brandão, que foi tão citado aqui nessa manhã, né, que esteve aí à frente de alguns cursos, orientando muitas produções, muitos trabalhos, co-orientando, né, alguns mestrandos e doutorandos. O professor Mazé está dizendo que ele não vai passar batida, ele vai sair na foto. Né? Também damos aqui as boas-vindas para ele. E desde já nós esperamos vocês no Teleduc e esperamos vocês também nos nossos próximos eventos. Bom dia.